Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai dar início agora à leitura do texto. A gente primeiro fez um processo de entendimento inicial, eu fiz o resumo, né? Expliquei um pouco sobre o miolo, a essência do texto, e agora a gente vai começar. Vamos ler o capítulo 1 e o 2 desse livro aqui, ó, que é o Ramayana, a Divina Sabedoria, a Divina e Sagrada Sabedoria Hindu. Ela é da editora Matras e a autora é a Vânia Castro, tá? Tem várias outras traduções, né, gente? Mas eu estou usando essa nessa leitura comentada. E se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar um link aqui em algum lugar que venda para vocês adquirirem, mas se não conseguirem ter o livro em mãos, aí pode pegar de outra tradução. Vai mudar algumas coisas, né? Sempre muda, mas a essência continua a mesma, tá? De qualquer forma, eu vou continuar seguindo e vai ser uma leitura comentada, né? Eu não vou pegar o livro e ler para vocês. Eu vou comentar algumas coisas, tá? Aí, gente, nesse capítulo 1, que é as grandes deliberações celestes, o que vai acontecer? Aquele processo de que Brahma deu aqueles poderes ao Asura Ravana, né? Depois dele fazer os yagnas, os rituais opulentos, ele ganhou o poder de não ser destruído nem por Asura nem por Devas, como a gente viu na aula anterior, assim como seus irmãos ganharam também alguns poderes. O que acontece? Brahma é muito questionado sobre isso, né? Por que ele aconteceu? Aí nesse processo, nessas deliberações celestes, os deuses estão conversando em reunião. Acontece que o quê? O Indra, né? Que é vamos dizer assim, o chefe, o líder dos devas, vai questionar Brahma. Brahma que faz parte dos três principais devas, né? Que são Brahma, Vishnu e Shiva. Ele vai lá e questiona Brahma por que ele deu esse poder. Ele fala, e Brahma, mesmo arrependido, ele fala que os yagnas são feitos para ser cumpridos, e ele cumpriu o seu papel, né, de dar esse poder justamente porque ele ficou 10.000 anos fazendo rituais, fazendo sacrifícios. Então era o papel dele, aconteceu de ele fazer isso, embora muito arrependido, mas ele quer fazer com que esse seu erro, né, entre aspas, seja corrigido. Aí o que acontece? Ele pede, olha, Indra, eu sei que você é o Indra é um tipo um deus diplomata que vai fazer essa conversa entre os devas. Ele vai e indica, Indra, vá até Narayana, que é o criador, né, que é o deva mais poderoso, vai até Vishnu e explique para ele o que aconteceu, que ele com certeza ele vai ter uma resposta e vai prontamente ser atendido. Aí o que acontece? Vishnu, Indra vai até Narayana, mas o Narayana já estava, né, ouvindo com seu ouvido que tudo vê. Imagina o Criador, né? E eu vou ler na íntegra para vocês verem o tamanho da beleza desse texto, ó. O grande Narayana a tudo ouvia de longe, da cor de safira mais escura, vestia-se de sedas douradas e segurava nas suas mãos o disco afiado, a concha, o lótus e o poderoso cedro, grande como uma maçã. O Senhor Vishnu, a alma e o verdadeiro grande poder criador do nosso universo, agente mantenedor do amor, atributo principal da nossa estrela, da química do planeta, pousou os negros olhos sobre Indra, que foi lá falar com ele, que se aproximou, inclinando a cabeça diante aos seus pés e pediu. Tá? E aí ele explicou, né? Ainda foi lá e explicou para Narayana tudo o que estava acontecendo. E aí o que acontece? O Narayana prontamente atendeu, observou que era um momento de descer. Novamente eu vou voltar para vocês a explicar de que Narayana desce na forma humana assim que a humanidade está precisando, tá? As encarnações, de acordo com a filosofia, né? De acordo com essas eras védicas que a Índia tanto se embasa, tanto entende, tanto estuda e inspira a gente ao redor do mundo. Então Narayana desce, esse é um simbolismo de que para trazer luz à humanidade que já estava sendo afogada novamente pela escuridão. E aí ele fala que descerei, né, a desesperada humanidade, e renascerei no filho de Dashrata. Ele vai renascer no filho do rei que ajudou ele 10.000 anos atrás, eles, né, os devas, 10.000 anos atrás, naquela batalha inicial em que
em que Narayana acabou cometendo aquele erro, né? No anseio de matar os Asuras, ele acabou invadindo a casa da senhora e acabou involuntariamente matando a senhora. Mas ele reconhece que esse rei de Ayodhya, da Shrata, da próspera Ayodhya, ele é realmente uma pessoa que, além de ter ajudado ele em um processo, lembrando que ele é um kshatriya, né? Ele é um guerreiro celestial, um guerreiro que busca meditação, busca um encontro, ele busca essa conexão, né, entre o Dharma, entre os devas e os seres humanos. Então, Vishnu, Narayana, decidiu que nesse momento era um momento oportuno para que ele descesse à Terra e ajudasse a humanidade a sair desse processo, tá? E aí a gente vai começar o capítulo 2 agora do livro, que é Na Próspera Ayodhya. Ayodhya é onde o rei Dashrata vive. Então rolou aquela deliberação celeste, né, onde Indra conseguiu fazer com que Vishnu, com que Narayana decidisse ajudar a esse processo, já um processo alarmante, que os Asuras estavam muito mais poderosos, porque tinham ganhado aquele poder de Brahma, né, o rei dos Asuras, o Ravana, onde não poderia, nem eles poderiam destruir, né, porque eles são devas. E lembra que o poder que Ravana ganhou é não ser destruído nem por devas, nem por os Asuras, né. E aí o que acontece? Vaishista, aquele sábio que viu Narayana cometer aquele erro, ele era o guia espiritual do rei. O rei Dashrata, o rei de Ayodhya. Aí, nesse processo, passam-se 10 mil anos, mais que 10 mil anos, Ravana já está com poder, e acontece que ele ainda não teve filho, né? Ainda os Asuras atormentando, fazendo todo aquele processo, ele tentando manter a lei do Dharma, a justiça, a retidão, os sábios da floresta reclamando muito, né? Os Aranyakas, as pessoas que estavam lá, os Asuras atormentavam os sábios da floresta que estavam tentando meditar, buscar esse conhecimento, e então o Vaishista, que era o seu líder espiritual, ouvindo o seu rei Dashrata, já sabendo de tudo isso, ele fez esse processo, né, de ir lá, voltar-se aos céus e pedir para que pedir para que as esposas do rei Dashrata, o rei de Ayodhya, ficassem férteis, que se passaram 10 mil anos, e se imagina se esse reinado de virtude, espiritualidade e retidão fosse perdido, ia ser muito pior, né? Ia ser cada vez mais trevas sobre a terra. Aí ele foi lá, ele entrou e falou para... rogou com Vishnu, né, com Narayana, falou desse processo, e Vaishista, né, foi-se aos céus, falou desse processo, dessa ânsia de perpetuar esse reinado de Ayodhya, dessa cidade próspera, referência, e Vishnu prontamente atendeu. E agora eu vou ler esse pedaço aqui que é muito legal. Momentos depois, todos ouviram 3 ruídos estrondosos e sentiram um forte e delicioso perfume de lótus. Embora ninguém visse nada, solenemente Vaishista explicou que era o disco, a concha, o lótus e o cedro divino de Vishnu que ele deixava cair das mãos para descer a matéria. A gente viu, né, no capítulo 1 lá, que esses são o simbolismo do Narayana, do deus Vishnu, e quando isso caiu, fez esse estrondo e a terra ouviu isso. E nesse meio tempo, nesse preâmbulo, né, o rei Dashrata estava naquele processo do ritual do fogo, que é um ritual védico que é feito até hoje, tá? Jogam-se sementes, cantam-se mantras, meditam diante do fogo para manter viva essa conexão entre os devas e os humanos, a espiritualidade sempre acesa. Tá? E nesse momento em que Vaishista estava lá rogando a Vishnu, e Vishnu atendendo o seu pedido, Vishnu aparece nessa chama desse ritual, né? Desse Yagna que o rei Dashrata estava fazendo. Ele aparece nesse ritual, e isso é um símbolo claro de que Vishnu ia aparecer e ia encarnar. Isso era um bom auspício, né? Um bom presságio que ia acontecer. E dito e feito, o que acontece? A partir desse sinal, desse ritual,
os deuses satisfeitos, eles dão uma dádiva, né, às esposas do rei da Shirata. E trazem uma bebida, né, que ela é abençoada para que o rei da Shirata realmente consiga ter os seus tão sonhados filhos. Aí o que acontece? As três rainhas acabam engravidando depois de beber esse líquido da fertilidade que os deuses trouxeram. Aí eu vou ler para vocês aqui, ó. E nasceram 4 príncipes, tá? Rama, que é o filho de Kausalya. Quem é a Kausalya? A rainha mais velha, né, que representa o equilíbrio, representa aquele processo de equilíbrio. Quando o Tamas está em equilíbrio, né, aquele Tamas que no processo dos Asuras era uma preguiça, uma letargia, o Tamas também em equilíbrio ele representa isso, ele representa a tua passividade, né, o teu equilíbrio, a tua sensibilidade sobre as coisas. Então Kausalya representa muito isso, né, que é a mais velha, a mais sabedoria, que tem mais experiência, né? Ela é a mãe de Ramachandra, que é o personagem principal do Ramayana. E que é Kausalya, que é a mais velha. Tá, Bharata, que é o filho de Kalkei. Kalkei é a mais jovem que representa esses desejos, né? Kalkei, que representa aquele processo rajástico, que é o processo de que tu precisa dessa atividade para botar as coisas em ação, né? Que senão a gente fica muito no processo de estabilidade, que é um processo bom, mas esse processo de que tu faz um processo, sai do campo mental e vai para o campo físico, é um processo rajástico, um processo de rajas, processo da manifestação da natureza, que aqui representa a Kakei, que é a mais jovem, né? Que o filho dela é o Bharata. Tá? E a gente vai ver que depois esse processo rajástico ele é desequilibrado ao longo do Ramayana, tá? E os gêmeos, que são Lakshmana e Satrugna, de Sumitra. Sumitra é a mais alegre, a mais sábia, né? A sabedoria, a alegria, né? Esse processo bem de santosha, né? De contentamento, quando a gente percebe que tudo ao nosso redor serve para a nossa evolução, esse processo de contentamento, esse processo sátvico, esse processo de equilíbrio é o que representa a esposa Sumitra, né? Que representa o Sattva, né? Que é a mãe dos gêmeos, né? Lakshmana e Sadrugna, porque ela tomou 2 vezes, né? A bebida, daí ela ganhou os gêmeos. Aí segue, né? Passam-se a Ayodhya entra em festa, imagina, o rei conseguiu lograr esse seu desejo antigo de ter filhos, e passam-se 16 anos, ali ainda está o sábio Vaishista, o Vaishista está nesse processo de acompanhamento no crescimento dos filhos, e ele percebe, claro, que Rama tem um potencial a mais, e ele faz com que Rama venha consigo, para que ele fique mais próximo a Rama, justamente para preparar o Rama para o seu Dharma, para o seu destino, e Rama sempre inspirando os seus irmãos, sempre inspirando todos ao seu redor. Desde pequeno, Rama, toda a Ayodhya já sabia que Rama ia ser o futuro rei, né? E o príncipe Rama vai e aprende com o sábio Vaishista todos os rituais, todos os processos de conexão. Isso vai ajudar ele bastante nesse processo de amadurecimento de ser, né? Que vai ser a sua longa saga durante a sua vida. E aqui eu finalizo, tá, gente? Esse é o capítulo 1 e o 2 que eu comentei para vocês, o capítulo das deliberações celestes e da próspera Ayodhya, que é o reino onde Vishnu decidiu descer. Então todo esse processo místico, todo esse processo simbólico dos equilíbrios acontecendo, a gente viu aqui durante esse encontro. E aí nas próximas aulas eu vou lendo do capítulo 3 adiante, e espero que tenham gostado. Muito grato pela presença e namastê.